Saúde a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero, nesse momento, fazer uma leitura da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Oremos. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que morreu na cruz para nos salvar, que passou por essas grandes lutas e tentações, mas está conosco nesse momento. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor nos dê graça, nos dê entendimento, sabedoria do Espírito Santo, e que o Senhor venha, Pai, através dessa palavra, falar, meu Deus, aos corações. Que o Senhor venha abençoar os teus servos, as tuas servas, todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, em o nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos aqui dentro de uma palavra onde a epígrafe aqui do texto fala sobre a tentação de Jesus, né? E Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Muitas vezes nós passamos pelo deserto e justamente quando nós estamos passando uma dificuldade, passando um deserto na nossa vida, vem todas as tentações, as dificuldades, tudo aparece para que venha nos prender naquele deserto, não deixar nós sair, nos sufocar, deixar nós sem saída. Muitas vezes quando a pessoa não tem Jesus na vida, às vezes a pessoa busca a própria saída, às vezes dando lado ao inimigo, ao tentador, muitas vezes tirando a própria vida, né? Porque acha que não tem saída. Muitas pessoas que até se dizem crente, mas se enforcam, tiram a própria vida, porque não busca no Senhor. Mas a pessoa o crente, aquele que busca no Senhor, ele sabe que a palavra do Senhor diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então a pessoa vai estar com o Senhor, vai estar atento, vai estar buscando a presença do Senhor. Quando passa pelo deserto, passa pelas dificuldades, passa, como diz Davi, pelo vale da sombra da morte, né? Então a pessoa está passando por um momento de fraqueza, um momento de dificuldade, e também quando a pessoa está buscando a presença do Senhor, a pessoa está jejuando, está se consagrando ao Senhor, porque quer ter uma vitória sobre alguma coisa, sobre algo.
E o inimigo vem para tentar atrapalhar aquilo, né? Às vezes quando a pessoa está jejuando, uma pessoa que nunca ofereceu nada para ele, às vezes oferece, vem dar uma bala para ele, oferece alguma coisa só para ver se ele quebra, né? Aquele jejum ali, aquele jejum que ele consagrou ao Senhor e acaba jogando tudo aquilo fora. Então, nós temos que vigiar. Até eu acho muito importante quando você está orando, está jejuando, buscando a presença do Senhor, tem jejum até, seja na casa da gente, no quarto, ou até dentro da igreja, num lugar que ninguém vem te oferecer algo assim para você comer, né? Você está se consagrando, está buscando o Senhor. E o inimigo, muitas vezes, quando a pessoa está jejuando e vai trabalhar, vai para algum lugar, é fácil dele perder aquele jejum ali. Porque o inimigo sempre vai oferecer alguma coisa, usar alguém para vir trazer alguma coisa para gente, né? E a palavra do Senhor diz que Satanás, vendo que Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites, né? Ele se aproximou, né? E disse para Jesus, né? Ele viu que Jesus estava com fome. Quando a pessoa, imagine 40 dias e 40 noites em jejum, a pessoa está com fome. Então, chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Lógico que quem está com fome, está se consagrando, está com fome, e vê pão, vê alguma coisa, vai dar vontade de comer. Então ele, né, segundo algumas pessoas, historiadores, dizem que era um local que tinha umas pedras brancas, branquicentas, né, que meio parecia com pães, cor. E ele disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus, usando a palavra de Deus, usando a Bíblia, né? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós vivemos da palavra. Toda a palavra que sai da boca de Deus, a palavra que sai da boca de Deus nos fortifica, né? É uma vitamina para o nosso corpo. Nós precisamos estar alimentados, Senhor. E o inimigo ainda volta novamente. O diabo e o transportou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. E ele disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Satanás usou o Salmo 91 aqui, porque ele é conhecedor da palavra. Ele usou o Salmo 91. Muitas vezes Satanás vem perturbar a pessoa, nos vem às vezes perturbar, usando alguém e usando muitas vezes até a palavra mesmo de Deus, né? Para a gente achar que aquilo ali é uma verdade, né? Só que não é bem assim. Se nós conhecemos a palavra de Deus, estamos vigiando, estamos vigilantes com a palavra, nós temos resposta na própria palavra. Então, quando ele disse aos seus anjos dar ordem a teu respeito, e tomar-te-ão em tuas mãos para que nunca tropece com o pé em alguma pedra, Satanás usou aqui o Salmo 91, verso 12. Aí, mas Jesus também combateu ele novamente com a Bíblia. Jesus disse-lhe: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o inimigo ainda não ficou satisfeito ainda com aquela investida. Ele volta a investir novamente contra Jesus. Então, novamente, o transportou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas Jesus, sabendo que ele é o pai da mentira, como diz em João capítulo 8, versículo 44, que Satanás é o pai da mentira, né? Jesus, então, disse para ele: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Jesus volta novamente a citar Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram.
Então, nessas investidas que Satanás deu contra Jesus, a gente vê que nessa última investida aqui, ele requer de Jesus uma adoração, que Jesus adorasse ele. E ele promete que se Jesus adorasse ele daria tudo, né, as coisas aqui do mundo e a glória deles. Mas Jesus tem uma palavra para nós assim: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós sabemos que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E sabemos que Jesus criou todas as coisas. Então nada, o inimigo, ele não criou. Jesus é o Criador de todas as coisas. E como que pode um ser oferecer algo que não é dele? Como Satanás ofereceu, te darei tudo isso aqui. Como é que a pessoa vai dar algo para aquele que é dono de tudo? Jesus é dono de todas as coisas. Qualquer coisa na terra que o inimigo oferecesse, da criação, aí foi Deus que criou. Mas ele falou assim: prostrado e me adorar, te darei tudo isso aí. Mas Jesus falou: somente ao teu Deus adorarás, só a ele servirás. E citou a Bíblia. Então, às vezes, a pessoa não, muitos irmãos, às vezes não estuda a palavra de Deus, não frequenta a escola dominical, não procura aprender com o servo de Deus, com a palavra. E quando leva, às vezes, vem alguém, às vezes usado com o inimigo, tá? A pessoa tenta, às vezes, discutir, né? Entrar pro lado da ignorância com a pessoa. E a gente vê que pela palavra Jesus combateu Satanás com a palavra. Satanás citou a palavra, mas Jesus combateu ele, desativou ele com a palavra. Então nós temos que estar preparados na palavra de Deus, buscando crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para nós usar também a palavra de Deus para combater contra as hostes inflamadas do inimigo. E que essa palavra de Deus nesta manhã venha te dar força, te dar graça, meu irmão, minha irmã. Está passando por uma luta, por dificuldade, às vezes até financeira, e o inimigo aparece com as bandejas para te oferecer. Não pegue, busque a palavra de Deus, espere no Senhor. Às vezes está passando também por uma enfermidade, e já orou, já buscou a Deus, e essa enfermidade continua. Mas lembra das palavras do apóstolo Paulo: a tua graça me basta, Senhor, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez está passando por um problema conjugal, sentimental. O Senhor tem todo o poder para resolver todos os problemas. Deixa na mão do Senhor. Não deis lugar ao diabo. Faça como Jesus fez. Combata com a palavra. Espera com paciência no Senhor, como diz o Salmo 40. Deus está vendo tudo que você está passando, né? Deus tem um refúgio, um socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso socorro bem presente. Que Deus abençoe a todos que estão me ouvindo nesse momento. Em o nome de Jesus, que essa palavra sirva de conforto e de encorajamento para todos. Em nome de Jesus. Sejam vencedores em nome de Jesus.